É pecado beber vinho ou cerveja? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando à luz da Bíblia o que ela diz e qual é o nosso posicionamento. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, já deixa o seu joinha e roda a vinheta. Por mais que na Bíblia Sagrada não tenha nenhum texto que proíba o uso de bebida alcoólica, existem centenas ou dezenas de versículos falando contra a embriaguez e também mostrando os perigos do uso do álcool. Um dos textos onde está mencionado isso é em Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha o que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo aqui, fazendo uma semelhança com Gálatas 5, 19 ao 22, onde Paulo também diz que a carne luta contra o Espírito querendo fazer a vontade de Deus, mas a carne querendo fazer a vontade da carne. E aí em Gálatas 5,19 ele vai dizer que aqueles que estão na carne produzem aqueles tipos de frutos ou aquele tipo de obra. E em 5,22 ele vai falar que aquele que vive em espírito produz aquele tipo de obras também. E aí nós vemos que ele está usando o mesmo termo. Aquele que está na carne produz obras da carne. Aquele que está no espírito produz obras do espírito. E aqui ele também está dizendo isso. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, obras da carne, mas enchei-vos do espírito. Uma vez que você é cheio do espírito, você não vai dar liberdade para a tua carne. Uma vez que você está cheio do Espírito, os vícios serão jogados por terra, serão quebrados e você se tornará uma pessoa livre, uma pessoa liberta pelo poder da palavra de Deus. Outro texto também que é muito usado é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Quando Paulo fala a Timóteo, e Paulo vai dar agora a instrução a respeito dos diáconos e também dos bispos ou dos presbíteros. E aí Paulo vai ensinar que eles precisam cumprir certas regras. Dentre as regras, de todas essas regras que Paulo dá ali em Timóteo 3, capítulo 3, versículo 3, Paulo diz assim que eles têm que ser irrepreensíveis. Eles não podem ser dados a vinho. Não pode ser dado a vinho. Então Paulo, ele menciona aqui a questão do vinho, ele está dizendo que eles não podem de maneira nenhuma tomar vinho. Nem o vinho alcoolizante ou embriagante e nem o vinho natural da uva, né? Porque todas as pessoas que eram separadas para o trabalho, separadas para buscar a Deus e queriam buscar a Deus em um nível maior de consagração, as pessoas terminantemente era proibido de beber vinho ou bebida forte. Nós vemos isso lá no Velho Testamento, quando Deus separou os levitas, quando Deus separou também a lei do nazireu. O nazireu não podia beber bebida forte, porque ele era separado para Deus. Deus já estava vendo o que o álcool, o que a embriaguez iria causar na vida do homem e na vida da pessoa. E aí nós vemos que alguém vai dizer: tá, pastor, mas se nós não podemos beber vinho, por que o próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo beber um pouquinho de vinho? E esse texto está em 1 Timóteo 5, 23. Olha o que Paulo diz: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Paulo está falando, e o próprio texto está explicando, ele está falando a Timóteo: agora você não beba água só, beba também um pouquinho de vinho, ou coloque um pouquinho de vinho. Sabe por quê? As águas de Éfeso tinha um grande teor de álcali. Era uma substância que contaminava a água ali, uma substância ruim. E aí muitas pessoas da época, se você for estudar a história, for estudar a cultura daquele lugar, como não havia água potável, era guardado nos barris, né? E ali era guardado dentro de casa. E muitas pessoas pegavam ali 2% de vinho e depositavam naquele barril com certa quantia de água para purificar a água. O vinho purificava a água. É isso que Paulo está ensinando aqui a Timóteo. E ele está dizendo por quê? Por causa dos teus problemas, por causa do teu estômago, por causa das tuas enfermidades. Se Paulo está apoiando Timóteo a beber o vinho, como muitas pessoas entendem, ele mesmo estaria quebrando o princípio que ele passou dos diáconos e dos presbíteros. Então, o próprio Paulo está ensinando a Timóteo a questão de beber um pouquinho de vinho ou colocar um pouquinho de vinho na água, né, para purificar a água. E aí nós vemos, irmãos, que nos dias de hoje existem muitos pastores que defendem o uso
de vinho, o tomar o vinho. Muitos pastores defendem a questão do uso da cerveja, tomar a cerveja. E eu vejo muitas pessoas, muitos líderes, infelizmente, muitos líderes que não têm uma opinião formada diante disso. Só que aí eu pergunto para você, meu irmão, há 20 anos atrás, esse tema não era discutido. Por que que hoje esse tema é tão abrangente? Por que que hoje esse tema tem tomado conta, muitas das vezes, e tem repercutido de uma forma tão grande? E eu vou lhe explicar. Muitas das vezes nós esquecemos que quando aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. É uma nova natureza, nós nascemos de novo. As coisas velhas, Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas infelizmente muitos pastores têm permitido em suas igrejas os irmãos tomarem vinho e tomarem cerveja. Não, mas não tem nada a ver. Você pode beber socialmente, você pode beber um pouquinho, porque a Bíblia não proíbe. Como eu disse, não existe versículo explícito que possa dizer que você não pode beber vinho ou beber bebida alcoólica. Como também não existe nenhum versículo que diz que você não pode fumar maconha. Só que ninguém fala nada, sabe por quê? Porque é brechas que se acha, ou que as pessoas tentam firmar as suas verdades naquelas brechas, podemos dizer assim, por falta de interpretação bíblica. Só que aí é um grande perigo, porque qual é a diferença de beber socialmente e se embriagar? Quanto de bebida é necessário para que uma pessoa venha a estar embriagada? Quem é que mede isto? Porque cada pessoa é diferente da outra. Você vê qual é a ação do diabo contra a igreja? Porque se todos os pastores apoiarem a sua igreja, dizerem para a sua igreja que você pode beber socialmente, quem é que vai medir o quanto de bebida é que embriaga cada pessoa? Nós não temos noção de tamanha tragédia que nós estamos permitindo acontecer no meio do povo de Deus. Como eu disse, há 20 anos atrás, a pessoa deixava o mundo, vinha para a igreja, deixava de beber, deixava de fumar, deixava de participar de lugares que ele não podia participar. Mas hoje, infelizmente, com o evangelho light que está sendo pregado hoje, tudo pode. Em nome da graça e em nome do amor, tudo pode. Eu postei um vídeo semana passada sobre um coach aí cantando músicas dentro de um lugar que deveria adorar a Deus. É normal hoje para eles. E muitas pessoas vão nos chamar de crentes quadrados, muitas pessoas vão dizer que nós somos religiosos. E de fato, pode nos chamar, pode me chamar de religioso. Eu prefiro ser religioso do que mundano. Eu prefiro servir a Deus de verdade, conforme o que a palavra ensina, do que permitir que o mundanismo entre dentro da igreja, entre dentro da minha vida e eu acabo perdendo a minha salvação por causa de um copo de vinho. E aí nós vemos, e ninguém tem poder, ninguém consegue dizer para mim qual é a quantidade necessária, ou a quantidade satisfatória, ou a quantidade que embriaga. Sabe por quê? Porque ninguém tem o controle. Como eu disse, muitas pessoas foram para a igreja e se libertaram do alcoolismo. Muitas pessoas foram para a igreja, receberam oração, ajuda e se libertaram. Como fazer com essas pessoas? Como vamos explicar para essas pessoas que agora pode? Essas pessoas, esses pastores que apoiam a bebida alcoólica, não têm noção do que ela faz na vida do homem. Não tem noção da destruição que ela faz no meio da família. E esses mesmos pastores, influenciadores, que estão influenciando uma geração que pode, que não tem nada a ver, do relativismo, que tudo pode, não há uma verdade absoluta. É o relativismo entrando nas igrejas. Só que aí eu pergunto para vocês, como que vocês vão conseguir controlar este povo? A igreja, ela precisa ser moldada segundo a palavra de Deus. Ela não pode ser moldada segundo o que eu acho, o que eu penso. E Paulo diz que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Temos que fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda pessoa que bebe, se você conversar com ele, com ela vai dizer que conhece, sabe qual é o limite. Meu irmão, para se embriagar, sempre começa com um copo, sempre começa com um pouquinho. Todo mundo, toda pessoa que vai tomar uma cerveja, vai se embriagar, sempre começa de pouco. É exatamente a tática que o diabo quer. Porque quem é que tem o controle? Quem é que garante você tendo lá o vinho na tua geladeira, tendo a bebida alcoólica na tua geladeira para beber socialmente? Ah, pastor, mas eu tenho o controle, mas tua mulher tem o mesmo controle?
Teus filhos têm o mesmo controle? Você vai conseguir controlá-los? Muitas pessoas que foram entrevistadas disseram que bebem por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa de problemas, por causa de discussões, por causa de tantas situações. E aí eu pergunto para você que bebe socialmente, você tem lá uma garrafa de cerveja, você tem lá, quem sabe, 1 litro de vinho na tua geladeira. Você sai para trabalhar de manhã, você chega no trabalho, dá tudo errado, você ganha conta, você vem para casa, no caminho você bate o carro, tudo está dando errado. Aí você chega em casa, o que você vai fazer? Está estressado, está ansioso. Ah, eu vou beber um pouquinho de vinho. Mas será que vai parar nesse pouquinho? Quantas mulheres não têm sido espancadas pelos seus maridos porque eles são pessoas que estão envolvidas com o alcoolismo? Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa do alcoolismo? Quantas pessoas, quantas mortes acontecem por causa do alcoolismo? Quantos acidentes de carro estão acontecendo por causa do alcoolismo? É isso que a igreja precisa entender, meus irmãos. Nós, como líderes, precisamos nos posicionar e dizer não. A igreja de Jesus não pode beber do cálice de Deus e do cálice dos demônios. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir e dar a nossa opinião favorável àquelas pessoas que nunca se libertaram do mundo, que nunca se libertaram do alcoolismo, nunca se libertaram, porque se você apoiar a pessoa a beber, quem sabe vinho, ou beber cerveja, você vai ter que apoiar as outras coisas também. A Bíblia não condena o cigarro. Aonde que a Bíblia condena o cigarro? Só que são atos mundanos. Tudo isso prejudica o nosso corpo. E não há na Bíblia, e nem na Bíblia e nem fora dela, qualquer tipo de benefício que o álcool traz para o homem. Pelo contrário. E aí nós começamos a ver a tragédia que é isso. E eu posso provar para você biblicamente. Muitas pessoas dizem, eu bebo socialmente, eu tenho controle. Ah, eu sei o quanto que eu tenho que beber. Será? Você tem certeza nisso? Você tem certeza que você sabe se controlar? Eu tenho que te ensinar, eu te falar a respeito de um homem que está ali em Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Este homem era Noé. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha o nível de intimidade que Noé tinha com Deus. Ele era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. É um homem perfeito. Só que um homem que tomou e fez uma atitude errada. Sabe por quê? Diz a Bíblia que depois do dilúvio ele plantou uma vinha. No capítulo 9 e no versículo 21, diz que ele se embebedou com aquele vinho. E o que a Bíblia diz? Que ele ficou nu, ele se despiu e ele ficou nu. E isso era uma grande vergonha diante da sua família. Os seus filhos estavam ali. Um dos seus filhos, chamado Cã, riu do seu pai. E isto que ele era justo. Sabe o que é isso, meu irmão? Nos ensinando que nenhum homem tem o controle sobre a bebida. Isto é uma tática de Satanás. Porque ele tenta fazer você dizer, não, eu tenho o controle. Ninguém tem o controle. Noé era um homem justo. Noé era um homem que andava com Deus. Mas em um ato que ele pratica, ele simplesmente não tem o controle sobre a sua vida. É por isso que a linha, meu irmão, de beber socialmente e a embriaguez é muito fina. Sempre alguém que vai beber pela primeira vez, ou vai beber um pouquinho, ele vai dizer, não, eu vou beber só um pouquinho, não vou me embriagar. Acaba o que? Se embriagando. Não temos só esse exemplo. Em Gênesis capítulo 12, e no versículo de número 32, estão quem? As filhas de Ló. Quando Deus os tirou eles de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ficou Ló e suas duas filhas. E eles fugiram, ficaram um tempo em uma caverna. Depois de um tempo, as duas filhas, criadas em Sodoma e Gomorra, disseram uma para a outra, vamos dar bebida ao nosso pai e vamos nos deitar com ele. E fizeram assim. Deram o vinho para Ló, e ele perdeu totalmente o controle das suas emoções e acaba dormindo com a sua filha. Num dia, no outro dia aconteceu o mesmo. E aí a Bíblia diz que as duas filhas engravidaram de Ló e tiveram 2 filhos. Olha só a tragédia, meus irmãos, que o vinho faz, que a bebida alcoólica faz. Nós não temos o controle. Nós não temos como controlar isto. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, pastor, mas Jesus bebeu vinho. E aí há um grande debate de dizer que o vinho é alcoólico ou não. Não é minha intenção aqui defender se é ou não é.
Eu estou dizendo nos dias de hoje, é impossível nós conseguirmos servir a Deus e dizer, não, pastor, eu só bebo um gole de vinho. Não. Pelo contrário, a igreja tem que ser contrária a qualquer tipo de bebida alcoólica. Muitas pessoas vão dizer, e nós estamos sim debaixo da liberdade cristã. Só que essa liberdade, nós temos que cuidar para não se tornar uma libertinagem. Não é porque eu sou livre em Cristo Jesus que eu faço a minha vontade, não. Agora eu faço a vontade de Deus, aquela que Ele quer para a minha vida. Só que dentro dessa liberdade cristã, nós precisamos cuidar de algumas coisas. Como, por exemplo, nós não podemos escandalizar. Imagine agora, o ímpio bebe cerveja, o ímpio bebe o vinho. E aí vamos nós e vamos lá, ter na nossa geladeira o vinho junto com as bebidas alcoólicas. Não tem como não escandalizar desse jeito. Ah, pastor, mas é possível que alguém beba e compre lá e deixe na sua casa e tome socialmente na sua casa. Mas como eu disse, às vezes você terá o controle, tua esposa não terá o mesmo controle, teus filhos não terão o mesmo controle. E aí você vai servir sim de escândalo. E Paulo diz que se alguma coisa causa escândalo ao nosso irmão, tanto no comer carne ou ingerir qualquer coisa se torna escândalo para nosso irmão, nós não podemos fazer, para não escandalizar. A liberdade cristã nós precisamos cuidar para não escandalizar, para dar o bom testemunho e tudo fazer para a glória de Deus. Então tudo isso é preciso nós entendermos. Eu sou livre. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como eu disse, o próprio Noé, que era um homem justo, não se controlou. Não teve controle sobre o vinho. O próprio Ló também não teve controle. Será que eu e você vamos ter? E aí, como eu disse para você, alguns resultados, que nós daríamos alguns resultados sobre a bebida alcoólica nos dias de hoje. O que ela proporciona? Ela não proporciona nada de bom. Nenhuma bebida alcoólica proporciona alguma coisa. Há algum tempo foi feita uma pesquisa e alguns médicos disseram que tinha alguns benefícios, na questão da bebida alcoólica. Mas aí a gente começa a se perguntar, será que essas empresas que fabricam, essas empresas que vendem essas bebidas alcoólicas, será que elas não compraram, não pagaram esses médicos para dizer sobre os benefícios? Porque ninguém mais se posiciona dizendo que tem benefícios, a não ser malefícios. E um deles é, a curto prazo, ele causa ressaca, blackout alcoólico, envolvimento em situações de violência e acidente de trânsito. A violência, ela tem aumentado, e principalmente violência contra mulheres, por causa do alcoolismo. E também acidente de trânsito, que é o beber e dirigir. E é interessante porque existem tantas leis e tantos grupos, como Narcóticos Anônimos, grupos que estão específicos para ajudar as pessoas a saírem do alcoolismo, se libertarem do alcoolismo. E a igreja, que deveria ser a primeira assistência para tirar essas pessoas do alcoolismo, agora está apoiando. Nós que deveríamos se tornar igreja verdadeira, que vai pegar aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas que querem sair do mundo do alcoolismo, das drogas, da prostituição, deveríamos fazer isso. O que a igreja está fazendo hoje? Apoiando? Pesquise para você ver quantos pastores estão dizendo, não, a Bíblia não condena, então não vou nem dar minha opinião. O que é isso, irmãos? Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos começar a dar a nossa cara a tapa e dizer, eu não aceito, a minha igreja não segue isso, não obedece isso, não faz isso. Porque senão, que tipo de evangelho estamos pregando? A longo prazo, a bebida também, ela causa o quê? Dependência. Ela causa cirrose hepática. Ela causa déficit cognitivo e alguns tipos de câncer, entre outros. Então, a curto prazo e a longo prazo, quais são, não tem benefício nenhum. E a igreja precisa se opor a todo e qualquer tipo de bebida alcoólica. No Brasil, 78,6% da população já consumiu bebida alcoólica. 52,8% dos entrevistados que exageraram na dose relataram ao menos um sintoma emocional, como ansiedade, nervosismo, insônia, preocupação, medo, irritabilidade e dificuldade para relaxar.
As pessoas bebem para esquecer os seus traumas, bebem para fugir dos seus traumas. E infelizmente o mês de janeiro agora de 2021 houve um aumento extravagante, 102,4% aumentou o consumo de bebida alcoólica. Por mais que estamos vivendo um tempo de pandemia, e alguém vai dizer, não, mas os bares estão fechados, aumentou de uma forma terrível, porque muitos estão comprando pela internet, e aí pelo fato de eles terem em casa, eles bebem mais, e com isso, a gente vê casamento sendo destruído, a gente vê pessoas se suicidando, a gente vê pessoas um matando o outro, pessoas que saem com o seu carro bêbado e atropela um, atropela o outro, acabam com famílias. Qual é o benefício? Como que a igreja vai apoiar isso? E aí, meus irmãos, nós temos grupos, como eu falei, que não são cristãos, não tem nada a ver com o evangelho, mas que estão envolvidos para restaurar essas famílias, restaurar essas pessoas, para ajudar o dependente químico. Quantas casas de recuperação existem no nosso Brasil? Pessoas que estão lá lutando para tentar fazer as pessoas serem libertas desse vício maligno. E agora vem pastores que deveriam dizer não, que deveriam ajudar para tirar essas pessoas das drogas, do alcoolismo, por causa da mídia e por causa de não ser criticado, vão apoiar. Engraçado, eu vi esses dias ainda um pastor que é contra comer carne de porco, mas beber cerveja sem álcool não é contra. Para você ver como que está a mentalidade das pessoas. É um bando de pessoas irresponsáveis, pastores irresponsáveis, que estão direcionando pessoas que vocês não têm dimensão no mal que vocês estão criando para esta nação, para essa geração. Vocês não têm noção do que vai acontecer se as igrejas abrirem mão desse princípio. Se a igreja apoiar a bebida alcoólica, você não tem noção do mal que você está influenciando a tua igreja a fazer. Por isso que eu sou contra, e nossa igreja é contra qualquer tipo de bebida alcoólica. Ah, mas é um pouquinho. Não, não tem nem pouquinho, porque tudo começa com um pouquinho. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sabe aquele, um pouquinho não faz mal, é só um pouquinho, é só... Não, nós não aceitamos. Se a Bíblia diz não. Ah, mas tem um texto que condena, mas condena a embriaguez. E todo embriagado, todo aquele que bebe demais, começou com um copinho, com um pouquinho. Então, não deis lugar ao diabo. Você nasceu de novo, meu irmão. Você nasceu de novo, minha irmã. Rejeite essas oportunidades. Comece a dizer, eu sou nova criatura. Agora, eu nasci de novo. Não posso praticar. Você que foi liberto do alcoolismo, glorifique a Deus. Ajude mais pessoas a sair do alcoolismo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E aqui está o meu posicionamento. Deixe o seu comentário aí embaixo se você concorda. Se você não concorda, deixe o seu comentário aí, que é muito importante para o crescimento também do nosso canal. Que Deus siga vos abençoando poderosamente em nome de Jesus.